This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Hoje é a penúltima aula, tá? Antes de começar a gravar, comentei rapidamente sobre meu pensamento em relação à avaliação de vocês. Só para deixar gravado, né? O que eu pensei, né? O porquê que eu pensei nesses 2 dias de avaliação, né? Então, terça-feira e depois quinta-feira da próxima semana, né? Aqui é um dia de apresentação que eu planejei para que vocês façam cada dupla um exercício, né? O exercício não é dos mais complicados, pelo menos é do mesmo nível dos que a gente viu na aula, e como é um exercício para cada dupla, então eu acredito que não, pelo menos eu pensei que não demandasse tanto trabalho de vocês fazer isso. Vocês não precisam aqui mostrar toda a teoria, fazer toda a parte de explicação teórica sobre o assunto, é construtivo, tá? As questões são mais construtivas, então vocês têm que exibir e dizer o porquê vocês estão exibindo dessa forma a máquina que vocês estão fazendo lá. Basicamente é isso. Como o conteúdo que vai além de gramática, livros de contexto, eu não avaliei vocês, por isso que eu separei nesses 2 dias para focar aqui nessa parte mais construtiva, e aqui é o que eu comentei com vocês, para que se vocês entendem o conteúdo desses 5 tópicos que eu listei lá, essa avaliação aqui vai ser super tranquila para vocês. Então, como eu faço para estudar, né? Então, tentando talvez passar um pouco desse jeito que eu estudo algo em particular. Primeiro, você tem que olhar o conteúdo, pelo menos eu penso assim, bem a alto nível, entender para que serve, entender as consequências disso, o porquê da tal coisa, qual é a causa dessa coisa, ter essa clareza a alto nível global, tá? Então, esse é um primeiro momento. Então, por isso que eu separei nos 5 tópicos lá, que eu já não lembro quais eram exatamente os nomes, né? Mas são 5 tópicos que um encadeia o outro. Então, vocês vendo as aulas, tem que tentar entender nessa visão global do encadeamento das coisas aqui de um assunto em relação ao outro, tá? Depois que você já tem essa clareza, aí tem os detalhes de cada demonstração, ou de cada construção que foi feita na aula e tudo mais, que é interessante que vocês saibam, pelo menos a grosso modo, falando as demonstrações, tá? E, de novo, se vocês souberem isso, vocês vão conseguir fazer tranquilamente essa prova na quinta-feira. Não vou falar exatamente como ela é, porque senão vou estragar a surpresa e é uma prova, né? Então não posso dizer o que eu vou cobrar exatamente. Mas é tudo em cima do que a gente está vendo aqui, tá? Não tem nada de pegadinha ou coisas do tipo para que vocês façam na hora. Tá legal? Então eu passei isso semana passada, né? Então acreditei que com essas 2 semanas desse para que vocês revisem essa parte da matéria, principalmente essa primeira parte aqui para fazer essa questão. Rodrigo, para fazer essa apresentação na terça, e depois, fazendo isso daqui, já vai ser útil para grande parte do que vai ter aqui, tá? Mas, enfim, o conteúdo todo não se baseia somente em condições de máquinas de Turing, né? Então, por isso que tem a outra parte para vocês estudarem também. Tá legal? Tá justo? Não tá justo? Tá beleza. Vocês não concordar. O coração tá apertado. Tá entendido, mas o coração tá apertado. Prova é prova, né? A gente sempre fica com medo. Vocês ficaram com o coração apertado antes de casar? Eu não casei, né? Tá gravando, Luiz. Então, é a mesma... Não posso me pronunciar. Eu estou dizendo o seguinte, coração apertado não significa algo ruim, inclusive para algo bom, entendeu? Então, nesse sentido, se vocês estão casados aí, vocês também sentiram essa emoção. Foi ruim, então pode ter sido ruim. Oi? Eu acho que o exemplo pode ter sido ruim. Olha, quando a gente infarta... Você usou um casamento. Começa com dor no peito, hein? Ou antes da colação de grau de vocês, ou antes de qualquer coisa aí que foi boa para vocês. Enfim, é um coração apertado no sentido bom, gente. Aqui também vai ser. Olha só, vamos lá.
Falam para o Leonardo assistir também, o Rodrigo também, que está chegando agora aí, não viu o que eu falei desde o início. Mas beleza, vou tentar ser o mais breve possível nessa aula de hoje. Desculpa a demora, mas tá numa facada agora. Ah, beleza. Acontece. Então, vou tentar ser o mais breve possível agora, tá? Para também dar um espaço para vocês tirarem dúvidas e tudo mais. Eu estava revendo o que eu falei no ano passado sobre essa aula. Foi uma aula longa no ano passado, mas porque eu também fiquei revendo muita coisa do que foi feito na aula passada, tá? Então, eu indo direto ao ponto aqui, eu acredito que não demande tanto tempo. Mas vocês estudaram o conteúdo da aula passada? Eu vou tentar passar por ela rapidamente agora aqui, nesse momento. Pelo menos a grosso modo que a gente viu, tá? Então, na última aula, eu defini para vocês essa linguagem, tá? Ela é a linguagem que tem como elementos, né, as cadeias que são as definições, né, de codificação de máquina de Turing, juntamente com palavras que são aceitas por ela, certo? Lembram disso? O problema é saber se essa linguagem é decidível, ou seja, você tem uma máquina de Turing que sempre retorna para um par máquina, palavra, sim ou não. Aqui, nesse sentido, essa máquina M, não é o decisor ainda que eu estou querendo buscar, se tem ou não tem, mas essa máquina M, ela é uma máquina que ela é uma reconhecedora. Então, o que eu estou querendo mais ou menos saber é se existe um decisor para um reconhecedor, ou para qualquer reconhecedor que seja. Mais ou menos é isso que a gente vai ver aqui, tá? Antes da gente entrar nesse assunto específico, eu defini com vocês o que são os conjuntos enumeráveis e não enumeráveis, certo? Primeiro eu defini isso, depois eu falei disso. Eu vou querer casar coisas com outras coisas aqui. Mas antes de chegar lá, então, eu defini para vocês o que são conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Lembram disso? Enumerável vem o termo de saber contar. Então, os naturais são enumeráveis pela própria definição de ser natural, né? Você saber contar. Os naturais surgem por isso, né? Mas você tem outros, por exemplo, os pares é um conjunto enumerável. Os racionais não negativos são enumeráveis, certo? Você consegue ter uma abjeção, uma correspondência com os naturais. Por outro lado, o conjunto dos reais é não enumerável. Isso eu concluí a aula passada, lembram disso? Que não Sim. tem como você ter uma contagem do conjunto dos números reais, beleza? Então, para que isso serve? Então, e para provar isso, né, eu utilizei o método da diagonalização de Cantor. O método da diagonalização de Cantor é aquela listagem que você pensa por contradição, que haja uma abjeção com os naturais, então você tem uma contagem, mas isso vai dar furado, e na diagonal daquela tabelinha, você consegue encontrar elementos que não estão naquela tabela, baseado na construçãozinha que eu falei no final da aula. Isso é importante para algo que eu vou fazer hoje aqui, tá? Então, é importante porque com isso a gente consegue mostrar que existem linguagens que não são Turing reconhecíveis. Ser Turing reconhecível estaria aqui, né? E dentro dos Turing reconhecíveis existem os Turing decidíveis, certo? O primeiro objetivo dessa aula é, de fato, exibir linguagens que estão aqui fora. Então, o que a gente vai mostrar é que existem linguagens que não são Turing reconhecíveis. Assim como os reais são não enumeráveis, a gente vai conseguir mostrar que existem linguagens que estão aqui fora. Pedro saiu. Pedro voltou. Beleza, mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, primeiro, vamos mostrar que o conjunto formado pelas máquinas de Turing, pelos reconhecedores aí, ele é enumerável, tá? Então, vai haver uma relação, tal como os naturais possuem com os enumeráveis, o conjunto das máquinas de Turing
Ou seja, a quantidade de máquinas de Turing vai ser algo enumerável. O conjunto, então, das máquinas de Turing vai ser um conjunto enumerável. Ok? Por outro lado, a gente vai conseguir mostrar que o conjunto de todas as linguagens ele é não enumerável. Ou seja, com essa consequência aqui, a gente vai ver que existem mais linguagens do que máquinas de Turing. Cada linguagem que existe uma máquina de Turing, né, vai ter uma correspondência de uma linguagem para uma máquina de Turing. Então, uma máquina de Turing vai estar relacionado a uma linguagem. Cada máquina de Turing reconhece exatamente uma linguagem. Se existem mais linguagens do que máquinas de Turing, então vai estar aí a associação de que esse conjunto é não enumerável, enquanto esse conjunto é enumerável. Entenderam a alto nível isso? Ok? Sim. Sim, sim, sim. Beleza. Então, aí a gente vai conseguir concluir que essa conta não vai fechar, tá? Então, o que a gente quer exibir primeiro nessa parte da aula é que nem toda linguagem é Turing reconhecível, tá? Então, para fazer isso, eu vou utilizar o método que eu utilizei na aula passada de mostrar que os reais são não enumeráveis. É bem parecido. Por isso que na aula passada eu falei sobre algo que não tinha nada a ver com máquina de Turing inicialmente, né? Eu dei uma pausa em tudo que eu estava falando, falei de máquina de Turing universal, falei sobre o problema da parada, bem alto nível sobre o problema da parada, e do nada eu falei sobre enumeração, a não enumeração dos reais. Né? Então, por que eu falei isso? É porque aqui eu vou aplicar, tá? Essa aula se encaixaria bem com a aula passada, mas o tempo não dá para falar tudo em uma aula, né? Então, beleza. Continuando. O que a gente vê é que, aqui a gente vai conseguir ver, é que o conjunto sigma estrela é enumerável. Vocês entendem o que é sigma estrela? Vocês lembram o que é sigma estrela? Eu defini sigma estrela na primeira aula, né? Quando eu falei sobre notação, os conjuntos que a gente utiliza. O que é sigma estrela? São todas as palavras geradas por um alfabeto? Todas as palavras geradas por um alfabeto sigma. Perfeito. Vocês conseguem enxergar que esse conjunto ele é enumerável? Sim. Sim. Tem alguma estratégia para isso? A gente vai ver uma estratégia para isso, para, de fato, exibir uma correspondência de 1 para 1 com os naturais. Tá? Mas eu acho que até comentei algo em aulas anteriores sobre isso. Ou talvez na aula passada eu tenha comentado sobre isso. Mas, enfim, guarda isso. A gente vai ver que esse conjunto ele é enumerável. Tá? Por outro lado, a gente vai ver que o conjunto de todas as linguagens, ele é não enumerável, enquanto o conjunto de todas as máquinas de Turing é enumerável, igual eu comentei no slide anterior. Vocês não acham isso estranho? Tem alguma contraintuição aí associada? Porque, olha só, sigma estrela é um conjunto que tem todas as palavras. Uma linguagem é um subconjunto de sigma estrela. Mas a gente mostra que o conjunto de todas as linguagens é não enumerável. Tem alguma estranheza aí? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Sim. Mas aí se a gente definir um alfabeto diferente... No mesmo alfabeto. No mesmo alfabeto. No mesmo alfabeto. Subconjunto, né? Oi, Raglan. Fala. Pelo que eu entendi, tipo, um subconjunto é não enumerável, mas o conjunto, o maior, é enumerável. Quase isso, Raglan. Bateu na trave. Então, o que é o sigma estrela? É o universo. É o universo. Você pode pensar isso aqui como um universo. Tá? É o universo das palavras em que todas as linguagens vão estar aqui.
O que significa ser uma linguagem? Ser um subconjunto de sigma estrela. Concordam com isso? Sim. Sim. Beleza? Uma linguagem é um subconjunto de sigma estrela. Agora, o que eu quero mostrar que é não enumerável? É um subconjunto de sigma estrela? Não. Não. É o quê? Todos. Todas. Todos, ou seja, é o conjunto das partes de sigma estrela. É o tamanho desse conjunto das partes. Tá? Então, mesmo esse conjunto sendo enumerável, que é o que está aqui, sigma estrela é enumerável, o seu conjunto das partes é não enumerável. Tá? Então, dando continuidade aí, então, realmente, ele é um pouco contra-intuitivo, mas ele talvez seja inicialmente pensando no contra-intuitivo, talvez inicialmente pensando ele seja assim contra-intuitivo, mas está claro porque, talvez de modo bem, a grosso modo falando, uma coisa é enumerável e outra coisa que está dentro dela não é enumerável. Isso é, inclusive, algo que a gente prova em análise matemática. Então, existe um resultado em análise que se aplica aqui nesses nossos conceitos de linguagem, tá? Que é o seguinte, de análise a gente sabe isso. Se X é um conjunto infinito, e isso daqui é infinito, concorda? Que sigma estrela é infinito? Sim. Sim, porque é o conjunto de todas as palavras, com qualquer tamanho que você tome. O tamanho de uma palavra pode crescer o quanto que você queira, né? Então, tem sempre alguém maior ali. Então, é infinito. Em compensação, ele é enumerável. Mas, o que a gente sabe de análise? Dado X um conjunto infinito, o seu conjunto das partes, ele é um conjunto não enumerável. Então, você vê como que isso se encaixa perfeitamente aqui nesse nosso conceito. Tá claro isso? Beleza? Tá sim. Só um comentário. O que eu estou falando aqui hoje é algo que existe no livro do Sipser, mas tem coisa que eu estou falando que não está no livro do Sipser, que é de conhecimento meu prévio, e eu estou encaixando uma coisa na outra aqui, para fazer talvez mais sentido, pelo menos para mim, e eu espero que para vocês também, quando vocês, caso forem ler o livro do Sipser, lembrem disso que eu esteja falando aqui agora, porque eu acho que estou dando mais informações do que está lá. Pode falar, Pedro. Só para confirmar, nessas definições que a gente vai trabalhando com máquina de Turing, o importante é a gente se prender em ser enumerável ou não enumerável. A parte do infinito foi só para dar contexto, né? Porque eu, na minha ignorância aqui, achei que não enumerável era a mesma coisa que infinita, e fui dar uma pesquisada, mas vi que não, que dá para ser uma coisa e a outra, junto, né? O conjunto dos naturais, ele é infinito. Ou o conjunto dos racionais, ele é infinito. Ser infinito não significa você não saber contar. Ou listar. Foi o pensamento. Obrigado. Melhor do que contar, que talvez a estranheza passe quando é dito a palavra contar, porque você não sabe contar uma coisa que é infinita, né? É infinito, como é que você vai saber? É infinito. Mas você sabe listar em ordem. Beleza. Então, ser enumerável significa você conseguir ter uma ordem de listagem. Então, você vai ter o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto. Por isso, vai haver uma bijeção com os naturais. Porque se tem um primeiro elemento, esse primeiro elemento você vai associar ao 1, ao natural 1. Vai ter um segundo elemento, esse você vai associar ao 2 e assim por diante. O que a gente viu na aula passada foram exemplos disso. O conjunto dos pares é um conjunto infinito. Mas, mesmo assim, você sabe enumerar. Você sabe qual é o seu primeiro par, o seu segundo, o seu terceiro e assim por diante. Ok? Beleza, agora... Existe uma abjeção com os naturais. Diferentemente de um outro conjunto que é infinito também, mas esse sim você não sabe enumerar. Que é um exemplo, o conjunto dos reais.
Não existe um primeiro elemento real, um segundo, um terceiro ou um quarto. Não existe essa ordem. A diagonalização de Cantor prova isso. Aquilo que a gente viu no finalzinho da aula. Caso houvesse uma abjeção, ou seja, pensando melhor, assumindo que houvesse uma abjeção, você conseguiria exibir algum real que não está nessa abjeção, utilizando aquele método da escadinha, da diagonalzinha que eu coloquei lá no finalzinho da aula. Você lembra disso? Sim, sim. Ok? Beleza, obrigado. Tá claro, então, essas distinções aí de definições? Sim, sim. Beleza. Então, voltando para cá, você vê que isso que eu acabei de falar acaba que é justificado por isso que está aqui, né? Por essa afirmação de análise matemática. Mas eu vou provar para vocês de um outro jeito isso, tá? Então, Então, o que eu quero fazer aqui agora? É associar o seguinte, é o que eu comentei no slide anterior, que é como cada máquina de Turing pode reconhecer uma única linguagem, ou seja, é igual ao conceito de autômato. Lembram que um autômato ele reconhece somente uma única linguagem? Posso ter mais de um autômato que reconheça uma mesma linguagem, mas o lado não é esse, né? É que para uma máquina existe exatamente uma linguagem. É esse lado que importa para a gente. Que não existe, então, uma máquina que reconheça duas linguagens. Não existe uma máquina que reconheça duas linguagens. Uma máquina reconhece somente uma única linguagem. Tá? Então, vamos ver por que isso não fecha. Por quê? A gente vai exibir, então, a gente vai conseguir mostrar que existem linguagens que não são Turing reconhecíveis, justamente pelo fato de as máquinas de Turing possuem codificações. Então, você consegue associar o conjunto das máquinas de Turing como um subconjunto de sigma estrela. Tá? Enquanto você vai ter linguagens que não vão estar, que vão ser todos o conjunto das partes. Enquanto que o conjunto das máquinas de Turing é o único subconjunto. Tá? Isso a gente vê nesse slide melhor. Aqui é só para introduzir esses conceitos para vocês, tá? No próximo slide eu vou explicar melhor cada detalhe aqui. De novo, o que eu estou fazendo nessa sequência de slides aqui é exatamente como eu passei para vocês a ideia quando eu estou estudando algum conteúdo, né? Primeiro eu olho bem uma coisa, talvez bem alto nível, sem entender em grandes detalhes o que, porquê daquilo, mas vendo que as coisas se encaixam e depois vendo os detalhes de cada etapa. Tá? Eu recomendo, inclusive, isso para vocês em pesquisa. Vocês lendo o artigo, o ideal é que vocês façam isso. Primeiro, entende bem do que se trata o artigo. Depois, você vai entender bem o teorema, os teoremas principais que tem no artigo. Primeiro, o enunciado. Só muito depois você vai entender as técnicas de demonstrações utilizadas e o passo a passo da demonstração. Tá? Claro, caso seja um paper de teoria, assim, dessa área que tenha demonstrações, teoremas e coisas do tipo, tá? Mas primeiro tem essa visão mais global do assunto, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar isso agora, que existem linguagens que não são Turing reconhecíveis. Bom, para mostrar que o conjunto das máquinas de Turing é enumerável, então, é o que eu estava falando no slide anterior, primeiro vamos mostrar que o conjunto das máquinas de Turing, ele é enumerável. Então, é o seguinte, cada máquina de Turing possui uma codificação e uma string. Certo? Você consegue pegar uma máquina de Turing, toda aquela parte de definição do que ela faz, as funções de transição, o diagrama de estados e tudo mais, representar numa string, que seja numa máquina de Turing da codificação que eu mostrei a vocês, máquina de Turing universal, ou qualquer outra forma que existe. O que eu apresentei na aula passada foi só uma das formas de você ter uma máquina de Turing universal, que é você pegar uma máquina de Turing M, codificar e colocar na máquina de Turing U. Essa U é a máquina de Turing universal. Mas M, que é uma máquina de Turing qualquer, possui uma codificação. Essa codificação é uma string. Ok? Então, cada máquina de Turing tem uma codificação em uma string. Ok? Bom,
O conjunto de sigma estrela é enumerável. Não mostrei, não disse ainda por quê. Mas ele é. Por quê? Aqui está o porquê. Basta notar que o número de cadeias de tamanho I é finito. Isso basta para mostrar que o conjunto sigma estrela é enumerável. Basta notar que o número de cadeias de tamanho I, ele é enumerável, ele é finito. Todo conjunto finito, ele é enumerável. Ok? Todo conjunto finito, ele é enumerável. Então, o número de cadeias que tenha tamanho I, e esse I varia de 1, 0, 2, 3 e assim por diante, para cada valor de I específico que você toma como sendo o I, o tamanho de uma cadeia, ok? O número de palavras que possuam esse tamanho I, ele é finito. Então, aqui é uma quantidade finita, aqui é uma quantidade finita, aqui também, aqui também. Aqui existe uma quantidade infinita de Is, de tamanhos de palavras. Mas para cada valor de I, existe uma quantidade finita de palavras com esse tamanho. Isso daqui é enumerável, isso daqui é enumerável, isso daqui também, isso aqui também, isso aqui também, e assim por diante. Então, vocês concordam que sigma estrela é enumerável? Sim. Repara que o que eu estou falando complementa o que está escrito, tá? Então, quando vocês estiverem estudando, revejam a aula, leiam só o que está escrito aqui, talvez não seja tão informativo, tão claro, mas entendendo o que eu estou falando, eu acho que completa o argumento. Tá claro o que eu estou dizendo? Sim. Sim para todo mundo? Ok. Isso daqui é só para argumentar que sigma estrela é enumerável. Ok, então vamos agora... então claramente tem uma objeção com os naturais. Porque isso daqui é enumerável, você associa o seu primeiro natural ao primeiro elemento com 0 tamanhos. Você associa o seu segundo natural ao seu primeiro elemento que possui um tamanho 1, e assim vai por diante. A questão é, eu não estou interessado nesse momento em dizer qual é exatamente a objeção, mas existe, isso que importa. E existe por conta do que eu falei aqui nesses dois tópicos. Beleza? Tá? Então, a gente sabe que sigma estrela é enumerável. Ou seja, o universo é enumerável. O universo das palavras é enumerável. Agora, dentro desse sigma estrela, dentro desse universo, existe um subconjunto cujos elementos associam a strings que modelam máquinas de Turing. Concordam com isso? Uma máquina de Turing pode ser codificada em uma string. Se você lembrar do que a gente viu na aula passada, vocês lembram como a gente transformava uma máquina de Turing e uma string para ir para a fita de uma outra máquina de Turing? Sim. Sim. Vocês lembram que naquela codificação havia tudo que a máquina de Turing M fazia, só que agora é descrita naquela sequência, naquela string? Sim. Então, essa é uma string, ou seja, também é um elemento de sigma estrela. Ou seja, dentre todas as cadeias de sigma estrela, existem algumas ali que são codificações de máquinas de Turing. Então, temos que o conjunto de todas as máquinas de Turing, ele é enumerável, porque é um subconjunto de sigma estrela. Vocês poderiam me perguntar, tudo bem, eu lembro da aula passada que existe uma codificação de uma máquina de Turing. Ok, quanto a isso. O problema é que eu adicionei inúmeros símbolos, vocês lembram? Eu adicionei sigma, adicionei Q, tralha, 0, 1, A, B.
Então, com isso daqui, eu formava uma máquina de Turing. Não necessariamente em sigma estrela existe esse símbolo como elemento. Não necessariamente existe o sigma como um elemento de sigma estrela, de sigma, né, do alfabeto. Mas aí, como se resolve isso? Aí tem a questão do alfabeto da fita e o alfabeto da linguagem. Uma coisa é sigma, que é o conjunto do alfabeto. Dentro de sigma tem as palavras. O ponto é, se você pegar aquela codificação que a gente viu na aula passada, de transformar uma máquina de Turing em uma string, lá na aula passada a gente viu prefixos sigma, prefixos que, prefixos tralha, A, B, 0 e 1. Mas se você está estudando essa codificação de máquina de Turing que a gente viu na aula passada, mas voltado para um alfabeto sigma que seja, sei lá, A e B, 0 e 1, que não tenha isso, nem isso, ou qualquer outro símbolo que seja, como é que você vai conseguir codificar uma máquina de Turing que é igual que a gente viu na aula passada? A resposta para isso é, beleza, se na aula passada você tinha que ter um prefixo sigma, reescreve esse prefixo sigma usando elementos do seu alfabeto sigma para isso. Se você queria representar a tralha, que é o que a gente viu na aula passada, usar esse símbolo novo tralha, você associa uma subcadeia desse seu alfabeto sigma, uma subcadeia de sigma estrela, a associar exatamente a tralha. Por exemplo, usa essa sequência de passos, 3 zeros e tendo 1 aqui separado entre eles. Essa sequência vai associar uma tralha, sabe? Existe uma associação. Não estou aqui dizendo qual é, mas se existe um elemento reservado, que é o sigma, faça uma subcadeia ser reservada para transformar o seu sigma. Entendem? Com isso, você vai conseguir ter uma abjeção, uma associação, uma codificação de uma máquina de Turing utilizando somente símbolos do seu alfabeto sigma. Então, sim, você vai ter uma máquina de Turing como um elemento de sigma estrela. Então, o conjunto de todas as máquinas de Turing é um subconjunto de sigma estrela. Dado que sigma estrela é enumerável, um subconjunto também é enumerável. Entenderam? Isso justifica, então, o porquê o conjunto de todas as máquinas de Turing é um conjunto enumerável. Ok? Beleza quanto a isso, gente? Sim. Sim? Ok? Sim. Beleza. Então, vamos dar continuidade. O que falta agora é, ok, você já sabe, então, que o seu conjunto das máquinas de Turing, ou seja, que as linguagens Turing reconhecíveis, ele é enumerável, certo? E recordando a hierarquia, né? Voltando desde o início, linguagens regulares, linguagens livres de contexto, linguagens decidíveis, linguagens reconhecíveis. O que a gente acabou de argumentar é que esse conjunto aqui, ele é enumerável. O que eu quero mostrar agora é que tem elementos aqui fora. Ou seja, existem linguagens que não possuem máquina de Turing associada para reconhecê-los. Então, como a gente faz isso? Aí eu faço um link com a demonstração de que os reais é não enumerável. Porque você vê, o conjunto das linguagens reconhecíveis, ele é enumerável, ou seja, existe uma abjeção com os naturais. Ok? Então, guarda isso. Vamos continuar agora. Então, o que resta mostrar é que o conjunto de todas as linguagens é não enumerável. Para isso, eu vou passar uma sequência aqui da receita que faz isso, e depois do exemplo talvez fique mais claro. Quer dizer, vai ficar mais claro no exemplo. Então, a receita é o seguinte. O conjunto de todas as sequências binárias infinitas, ele é não enumerável.
Assim como o conjunto dos reais, ele é um conjunto não enumerável, da mesma forma, o conjunto de todas as sequências binárias infinitas é não enumerável. Isso daqui a gente prova de modo bem similar ao que a gente fez para provar que os reais ele é não enumerável. O que é uma sequência binária infinita? Bom, é uma sequência cujos elementos são bits zeros ou uns e o tamanho dele é infinito. O conjunto de todas essas sequências ele é não enumerável, utilizando a mesma técnica da diagonalização de Cantor aqui. Ou seja, você lista, pensa inicialmente que, por contradição, que esse conjunto seja enumerável. Então, existiria uma abjeção com os naturais. Então, existiria o seu primeiro natural associado a uma sequência binária infinita. O seu segundo natural a uma outra sequência binária infinita, e assim por diante. Então, sei lá, por exemplo, 0, 1, 0, 1, 0, isso aqui não acaba, é infinito, tá? Aqui é a mesma coisa, 1, 0, 1, 1, 1, sei lá, uma coisa do tipo. Se houvesse essa abjeção, então todas as sequências binárias infinitas estariam listadas aqui. O ponto é, para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta e assim por diante, de modo bem similar ao que a gente viu lá, na criação de um elemento que pertence aos reais, mas não pertence a essa tabela de associação, então você consegue, da mesma forma, exibir uma outra sequência binária infinita que não está nessa listagem, que é pegar aquela de tal forma na coluna I, associado à linha I, você toma agora um elemento que seja diferente do que aparece aqui. Então, você gera uma sequência binária infinita que não aparece em nenhum lugar aqui, que é exatamente tal como a gente viu em relação aos reais. Então, como seria aqui? Se esse primeiro cara é o 1, é o 0, no X você tem o 1. Então, você está gerando uma sequência binária que vai ser infinita, que ela não vai estar na primeira posição, porque ela é diferente do elemento que aparece na primeira posição associado ao 1. Da mesma forma, ela não vai estar na segunda posição, porque dado que na segunda tem o 0, aqui você põe o 1. Se aqui fosse 1, então ela também não vai estar na terceira posição, porque aqui você vai pôr o 0, e assim por diante. Então, com isso, claro que eu estou falando de modo bem informal, porque a formalização disso é a mesma que eu fiz na diagonalização de Cantor da aula passada. Tá? Então, você consegue provar que o conjunto de todas as sequências binárias infinitas, ela é não enumerável. Essa sequência de binária infinita, cada sequência dessa a gente consegue associar a uma linguagem específica. Como? Para mostrar que o conjunto de todas as linguagens é não enumerável, a gente faz uma correspondência de uma linguagem para uma sequência binária infinita. Então, se esse conjunto de sequências binárias infinitas, ele é não enumerável, e como um conjunto das sequências binárias infinitas possui correspondência com o conjunto de todas as linguagens, no caso que é esse conjunto L, existe essa correspondência daqui para cá, e esse é não enumerável, então esse também vai ser não enumerável. Isso eu vou mostrar no exemplo para ficar bem claro, tá? Seja A um elemento desse mundo das linguagens, tá? Então, de todas as linguagens, A é uma linguagem. A é mapeada, essa linguagem A vai ser mapeada a uma sequência binária infinita através de sua sequência característica que eu vou mostrar no próximo slide. No exemplo eu acho que vai clarear, pelo menos é a minha esperança. Tá? Seguinte, A é uma linguagem de todas as cadeias que começam por 0. É uma linguagem específica, é um elemento desse conjunto de todas as linguagens, é um conjunto A. Tá? Então, o seguinte,
sigma estrela, ele é enumerável. Isso eu provei para vocês há 2 ou 3 slides anteriores. Sigma estrela é enumerável. Então, se ele é enumerável, você consegue escrevê-lo em ordem. Assim como eu argumentei que o sigma estrela é enumerável, o porquê daquilo é porque eu sei que o conjunto de todas as cadeias com tamanho I, ele é enumerável, então você lista dessa forma. Primeiro você lista todos os elementos com tamanho 0, é só a cadeia vazia. Depois você lista todos os elementos com tamanho 1, então são esses dois, claro, considerando aqui o alfabeto sigma 0 e 1. Depois você lista todos os elementos com tamanho 2, todos os elementos com tamanho 3 e assim por diante. Então, aqui está uma listagem da sigma estrela. Então, aqui com isso, você tem a enumeração de sigma estrela. Aqui é o seu primeiro elemento, o seu segundo, o seu terceiro e assim por diante. Agora, vamos continuar. Eu estou considerando A sendo um elemento do conjunto de todas as linguagens, em que A são aquelas cadeias que começam por 0. Então, a sequência, que é o que eu falo aqui, a sequência característica desse A é a seguinte. Então, você consegue ter A. Quais são os elementos que começam por 0? Esse cara começa por 0? Não começa, então ele não pertence a A. Esse cara começa com 0, então ele pertence a A. Esse aqui pertence a A. Esse aqui pertence a A. Esse daqui também, esse aqui também. Então, você consegue ter, como de fato é, A sendo um subconjunto de sigma estrela. Beleza? Tá claro o que eu estou fazendo? Sim. Sim. Vamos agora tomar qual é a sequência característica desse conjunto A, que é a seguinte. A sequência é esse que A, esse aqui é a letra grega, né? Aqui. Então, ele vai ter o seguinte. A sequência é, bom, se o elemento associado ao sigma estrela não pertence ao conjunto, então ele recebe 0. Se o elemento associado a sigma estrela, ele aparece em A, então ele recebe 1. Esse 0, ele aparece em A, então ele recebe 1, nessa posição. Esse elemento 1, ele não aparece em A, então a terceira posição é o 0. Aqui ele aparece, então é 1. Aqui ele aparece, então é 1. Entenderam qual é a sequência característica da linguagem A? Ok? Sim. Entenderam que vai ter, então, essa correspondência de uma linguagem, dado que a linguagem é um subconjunto de sigma estrela, e sigma estrela é enumerável, então existe uma listagem de sigma estrela. Existe uma listagem desses elementos, e um subconjunto dele é o A, e que você consegue, então, dado esse conjunto A, obter a sua sequência característica. Aí a correspondência que eu queria. Olha o que estava aqui no slide anterior. Ó, para mostrar que o conjunto de todas as linguagens é não enumerável, vamos fazer uma correspondência com o conjunto das sequências binárias infinitas. Então, uma linguagem vai possuir uma correspondência com as sequências binárias infinitas, com uma sequência binária infinita. Isso é a sequência binária infinita que define esse conjunto A. Portanto, o que a gente conclui, a função que leva a linguagem A nesse conjunto das linguagens das sequências binárias infinitas é uma função característica que associa um elemento da sequência para uma sequência associa uma linguagem, certo? Então, como o conjunto das sequências binárias infinitas é não enumerável e há essa correspondência com uma linguagem, então o conjunto de todas as linguagens ele é não enumerável também. Entenderam? Sim. E aí, legal? Gostaram? Gostaram? Sim. Não gostaram? Não gostei. Pô, Arnaldo, responde só você não, responde os outros também. E aí, o que todo mundo achou? Quem não entendeu nada? Bacana, achei legal. Quem não entendeu nada? Ou quem entendeu tudo?
Eu consegui entender, mas eu iria me enrolar se eu tivesse que explicar, mas deu para acompanhar tudo. Então, por favor, reveja essa aula, olha o que eu estou falando, vê se está acompanhando o que eu estou falando na próxima vista de vocês. É sempre a segunda vez que você vai assistir alguma coisa, fica mais claro, né, quando é a primeira vez. Então, reassiste isso, vê de novo várias vezes, até entender bem o porquê do que eu estou fazendo cada passo aqui. Tá legal? Beleza? Posso dar continuidade, então? Sim. Entendem que isso conclui que há mais linguagens do que máquinas de Turing? Tá claro isso? Porque o conjunto de todas as linguagens é não enumerável. Assim como os reais é não enumerável. E os naturais, ele é enumerável, e o conjunto das máquinas de Turing, ele é enumerável. Então, você associa os naturais às máquinas de Turing e os reais às linguagens. É mais ou menos isso. Então, mesmo ambos os conjuntos sendo infinitos, possuindo uma quantidade infinita de elementos, cada um dos dois conjuntos, um infinito é maior do que o outro. É algo contra-intuitivo até, mas existem tamanhos de infinitos diferentes. Por exemplo, os reais e os naturais. O conjunto infinito dos reais ele é muito maior do que o conjunto infinito dos naturais. O conjunto infinito das linguagens ele é muito maior do que o conjunto infinito das máquinas de Turing. Ok? Posso passar adiante? O próximo passo é para eu mostrar aqui a indecidibilidade do problema da parada. Eu vou dar continuidade aqui. Se vocês não estiverem entendendo, me interrompam, eu volto até a parte anterior e tudo mais, tá? Essa parte aqui é uma construçãozinha interessante que a gente vê. Beleza? Posso continuar? Posso? Pode. Pode sim. Tá bom. Então, vamos lá. Eu quero mostrar agora que esse problema ele é indecidível. Ou seja, M é uma máquina de Turing que aceita W. Eu não tenho informação sobre M ser um decisor. M é um reconhecedor. Eu quero decidir sobre esse reconhecedor, sabe? O que eu quero aqui tentar mostrar é que não é possível você ter um decisor para algum reconhecedor, ou seja, com isso você vai conseguir determinar que esse problema ele é indecidível, ou seja, não possui decisor para ele. Então, retornando ao... Eu não sei se eu apaguei, né? Vou botar de novo. Bom, o que a gente acabou de olhar aqui são as linguagens reconhecíveis, né? Não vai confundir com linguagem regular, tá, gente? Eu vou botar T reconhece, Turing reconhecíveis, né? Então, aqui dentro você tem os Turing decidíveis. O que eu acabei de mostrar no slide anterior é que tem elemento aqui fora. Nesse momento agora, eu quero mostrar que existe elemento aqui, ou seja, que possui máquina de Turing que reconheça, mas não que decida, tá? Então, dado que você tem um elemento que ele está aqui dentro, eu quero mostrar que, de fato, ele está aqui e não aqui. Basicamente é isso. Ou seja, existindo essa máquina de Turing que reconheça, vai ter alguma linguagem que só vai possuir máquina de Turing que reconheça, ou seja, não vai ter nenhuma máquina de Turing que decida essa linguagem associada a essa máquina de Turing reconhecedora, tá? Bom, então vamos lá, agora, dado o estudo que a gente falou até agora, a gente está apto para provar que essa linguagem ela é indecidível, mas é reconhecível, tá? Então, qual é a ideia da prova? Suponha que essa linguagem seja decidível. E para que M é um reconhecedor, M só aceita, tá? Sobre essa linguagem, a gente assume, então, sobre essa máquina M que aceita, a gente assume, então, que existe alguma outra máquina de Turing que é mais forte do que essa M, que vai ter o poder de não somente aceitar quando tem que aceitar, mas também de rejeitar quando
a máquina M não aceita. Ok? Então, assumindo por contradição que seja possível ter essa máquina decisora, então a gente assume que esse decisor sobre essa linguagem é o H, é essa máquina de Turing decisora, tá? Ela vai fazer o seguinte, nessa máquina, você pode pensar como sendo uma máquina de Turing universal, ela vai aceitar essa entrada, você vê que essa entrada é uma codificação da máquina de Turing que reconhece, que é uma reconhecedora, a M é uma reconhecedora, então ela só vai aceitar, H só vai aceitar se e somente se essa entrada aceitar, ou seja, se M aceitar W. Em outras palavras, é o seguinte, repara que M é um reconhecedor. Em relação a M, você não sabe se quando W não pertence à linguagem associada a M, ela vai recusar. Você não sabe. Mas aí você está dizendo que é possível ter um H que faça isso. Não é M, mas é H que vai ter o poder de ser mais forte e, ok, se M aceita W, H também vai aceitar. Ok? Mas, em compensação, o H vai ter o poder de rejeitar, ou seja, ele é um decisor, então ele vai aceitar ou vai rejeitar. Agora, ele vai rejeitar quando M não aceita W. Não aceitar significa o quê? W, M, ele é um reconhecedor. Então, ele vai aceitar quando tem que aceitar. Agora, quando é algo que você não sabe sobre W em relação a M, então você não vai aceitar, mas não sabe se ele ainda está rodando, porque tem que continuar rodando, ou se realmente ele não pertence à linguagem, então ele nunca vai parar. Você não sabe, mas você assume que existe um H que tem esse poder. Esse H vai ter o poder de aceitar quando tem que aceitar e rejeitar quando o M não aceita. Entenderam o que é o H? Você está supondo por contradição que, para dado esse reconhecedor, M vai haver um decisor H que vai ser mais poderoso do que ele. Basicamente é isso que eu estou falando até agora. Tá legal? Beleza. Então tá, vamos continuar. O segundo passo, a gente constrói a máquina de Turing D, que vai ter H como subrotina. Aqui, eu peço a atenção de vocês, na verdade, para tudo eu peço a atenção de vocês, né? Mas muito cuidado, porque aqui eu estou falando de máquinas de Turing que vão entrar em outras máquinas de Turing que vão entrar em outras máquinas de Turing, tá? Existe uma associação aqui com o que eu vou falar com um paradoxo do mentiroso. Vocês já ouviram falar nele? Eu vou, talvez, falar sobre ele já já, tá? Mas tem uma associação com o paradoxo do mentiroso aqui, que em termos filosóficos, matemáticos, existe grandes paradoxos aí, e esse é um deles, tá? Enfim, mas fechando esse parênteses, voltando para cá. Bom, isso, exatamente essa frase é o paradoxo, tá? Eu estou mentindo, tá? Se isso é uma verdade, quer dizer que eu não estou mentindo. Agora, se for falso, quer dizer que eu não estou mentindo. Entendem que a resposta para essa afirmação, eu estou mentindo, é contraditória ao que é dito na própria frase? Então não faz sentido, é contraditório. Então aqui a gente vai chegar a essa mesma conclusão. Ok? Voltando para cá, você tem M, que é essa máquina que é reconhecedora, você criou um decisor H que é mais forte. Agora você vai usar H para entrar numa máquina D, que é uma outra máquina de Turing que vai fazer o seguinte. D chama H para determinar se o que M faz quando a palavra que vai entrar em M é a própria codificação da máquina. A máquina pode ser codificada numa string de modo a ela ser entrada na sua própria máquina. Ok? Então você tem H, cuja a entrada é a codificação de uma máquina de Turing M com alguma palavra W. Agora você vai pôr aqui como entrada a própria codificação da máquina.
Então, em outras palavras, o que você quer em D, D chama H para rodar isso daqui. Tá? Então, você tem uma máquina de Turing M que vai rodar dentro dela ali, vai ter como entrada qualquer coisa, qualquer string, certo? Então, você põe a codificação da própria máquina como a sua entrada. Você roda H e chama D. D vai fazer o seguinte, o D, a ideia é de ser complementar. É um decisor. Assim como o H é um decisor, D é um outro decisor. Tá? Então, D retorna o complemento de H. Então, o que isso quer dizer? D, cuja entrada é H rodado em M, cuja entrada de M é a codificação de M, vai retornar o oposto que M faz. Ou seja, o D ele é um decisor, assim como o H é um decisor. Se H retornar aceita, então D retorna rejeita. Se H retornar rejeita, então D retorna aceita. Agora, se H retornar rejeita, é porque M não aceita W. Então, D retorna o complementar de H, que simulando em M significa a máquina D, que é um decisor, ele vai aceitar se M não aceita a entrada, a codificação da própria máquina. Agora, D vai retornar rejeita se M aceita a entrada, sendo a codificação da própria máquina. Ok quanto a isso? Repara que tudo isso é possível, dado que você assumiu a hipótese de que H é um decisor para esse M, que é um reconhecedor. Então, você fica brincando com isso. Você toma esse D como sendo alguma coisa que vai tornar justamente o oposto de H. E você fazer a troca de o complementar de decisor, a gente viu em aulas anteriores. O que é sim, você passa a ser não. O que é não, você passa a ser sim no estado final. Ok? Tá claro quanto eu botei nesses slides? Sim. Beleza. Sim? É construtivo aqui. Tá? Aqui a gente vai enxergar uma contradição já já. Que é o seguinte. E se a gente roda D com sua própria descrição? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, D, cuja a entrada, assim como M tinha como entrada a descrição da codificação de M, você pega e você roda agora D com a codificação da própria máquina D. Também é possível, porque você utiliza a máquina de Turing universal para isso, para rodar uma máquina dentro de outra máquina. Qual é a máquina que você vai pôr para rodar dentro de D? É a própria codificação da máquina D, que vai fazer retornar o oposto que H fazia. Então, em outras palavras, é o seguinte, qual é a resposta disso? Ó, então, D vai retornar aceite se D não aceita a descrição dele D. É o oposto. D vai retornar rejeita se D retorna aceita. Aí a contradição. Ele está mandando retornar uma coisa oposta a que a sua própria descrição faria. Isso é a contradição. Ou seja, D rejeita essa sua própria codificação exatamente quando D aceita a sua própria codificação. Aí está o paradoxo, aí está a contradição. E é possível, dado a sua hipótese inicial de que existe sempre um decisor para qualquer reconhecedor que seja. Você fica brincando desses decisores, ok, então pega esse decisor que é o H e faz o seu complementar, então é o D.
põe dentro dele a sua própria codificação. Em D, você põe a própria codificação de D, o que é possível, dado que a gente sabe de máquina de Turing universal. Você pode utilizar a simulação de uma máquina de Turing em outra máquina de Turing, sendo que esse D vai fazer justamente o oposto de que isso daqui faz, sendo que isso daqui é a própria máquina, então retornar o oposto do oposto não faz sentido, né? Retornar rejeito, dado que ele vai aceitar, e vice-versa, não vai casar. Então, isso é a contradição. Logo, não existe a máquina D e, consequentemente, não existe a máquina H. Porque o D, ele só existe porque o H existe. O H é o decisor inicial. Nele você vai pôr o seu complementar. Se ele existisse, ok, obter o complementar é fácil. Mas o ponto é que o H não existe porque você está vendo que o D não existe, então você volta atrás. Pô, mas se D não existe, por quê? É porque o H, o anterior a ele, não existe. Um resumo da ópera do que a gente viu aqui, então, é o seguinte. H, ele simula M, mas ele é mais forte, porque ele também tem o poder de decidir e M não tem. Então, H aceita a codificação MW exatamente quando M aceita W. Mas, além disso, esse H é mais forte, porque ele decide. Tá? O D, ele rejeita a entrada M exatamente quando M aceita a codificação da sua própria entrada M. Ok? Então, você tendo o H, que ele se torna um decisor, você sabe o que vai ser o D, que é justamente você inverter, ter o seu complementar. Então, isso que o D faz. Mas o D, quando tem a entrada dele sendo a sua própria codificação, porque D pode muito bem ter a codificação de uma outra máquina de Turing qualquer, e isso não vai fazer nenhum problema, vai estar ok quanto a isso. Isso daqui, para uma máquina de Turing M qualquer, tudo bem. Ele vai ter um inverso, tudo bem. O oposto, né? Isso não é problema. O problema é quando a codificação é a sua própria máquina, que é possível de ter em qualquer máquina de Turing, você pôr como entrada a sua própria codificação. Ok? Mas aí que está o ponto. D rejeita a sua codificação exatamente quando D aceita a sua codificação. Então, isso é algo que a contradição está aí exatamente similar ao paradoxo do mentiroso que eu falei em poucos segundinhos quando o Arnaldo escreveu, inclusive, o que é o paradoxo do mentiroso, né? É justamente essa frase, eu estou mentindo, não é isso? É um exemplo, né, de uma aplicação desse paradoxo do mentiroso. Eu estou mentindo. Avalia essa proposição, essa sentença minha. Isso aí que dá a contradição. Avaliar essa afirmação, tudo que a gente sabe da nossa lógica matemática, ela não é difusa. Existe a lógica difusa, mas não é essa lógica aqui. Essa lógica aqui, você tem para uma afirmação, ou exclusivamente ela é verdadeira, ou exclusivamente ela é falsa. Não tem como ser algo verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ou ser nenhuma das duas coisas ao mesmo tempo, algo que não é verdadeiro nem é falso. Então, está aí esse paradoxo que torna inviável a resposta em relação à avaliação da veracidade dessa frase, que, por exemplo, é eu estou mentindo, certo? Se você fala que você está mentindo, eu estou mentindo é verdadeiro, então a consequência vai ser o oposto. Se eu falo que o que eu estou mentindo é falso, então a consequência que vai ser é oposto ao que está sendo dito na frase. Existe essa associação dessa contradição, dessa demonstração aqui. Beleza? Alguma pergunta? Isso acaba esse momento da indecidibilidade do problema da parada. Um esquema é o seguinte, para entender o que está sendo feito. Isso aqui é exatamente o que está no livro do Sipser. Inicialmente, você tem M. Tá? M são as máquinas. M vai ter como entrada palavras W. Então, M pode ter como entrada a sua própria codificação, mas pode ter codificação de outras máquinas que você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que para essa daqui, você tenha essa
dúvida de parar, ou seja, ou ele vai aceitar ou ele vai rejeitar, é só questão de tempo. Não sei. Então, você tem isso daqui inicialmente, em relação a M sendo as máquinas, e você vê que o conjunto das máquinas de Turing, ele é enumerável, que a gente acabou de provar. Então, você consegue associar uma listagem dessas máquinas. Isso daqui é uma tabelinha que tem a listagem das máquinas de Turing, cujas entradas são codificações de máquinas de Turing. Posso ter outras codificações, mas especificamente para cá, vamos focar nessas codificações cujas entradas são outras máquinas de Turing. Para algumas ele vai aceitar e a gente só tem a certeza dele parar quando aceita. Então, é isso que a gente tem nesse momento, da entrada desse M, cuja entrada é a codificação de uma outra máquina. Tá? Então, a gente disse que existiria um decisor H. O decisor H, ele tem o poder de adicionar essas células novas. Esse H é poderoso. Ele simula não somente o que M faz, então tudo que M faz ele consegue também fazer, mas também ele consegue ter o poder de rejeitar quando o M está lá na dúvida, está lá rodando, você não sabe o que tem que fazer. H tem esse poder, isso é o que está sendo assumido por hipótese. Tá? Então, a gente meio que completa essa tabela. O ponto é, uma dessas máquinas, você associa como sendo aquela máquina que é o D, que é o complemento, é um decisor também, né? Então, é uma máquina também que está aqui. Então, uma dessas máquinas é a D. Que, ok, ela vai rodar com a entrada sendo a codificação de uma outra máquina, ela vai ter o efeito de alterar o que a outra máquina estava fazendo, o H estava fazendo. Então, se aqui era rejeita, sei lá, ele vai alterar para aceita, pode ser que ele faça isso. O problema é quando a sua entrada é a sua própria codificação. A gente não sabe, então, se ele vai aceitar ou se ele vai recusar, porque se ele aceitar é porque ele recusou, ou se ele recusar é porque ele aceitou. Então, aqui está a contradição desse argumento. Tá bonito? Tá legal? Tá favorável? Beleza. Ok. Show? Então, gente, assim, isso foi o principal da aula de hoje. Agora, vamos ver só o último slide, que é rapidamente para mostrar aqui o que faz uma linguagem ser decidível. Vocês poderiam me perguntar, ok, você acabou de provar que Turing reconhecível, ele é realmente maior do que Turing decidível. Um exemplo de linguagem que ele está aqui e não está aqui para argumentar que, de fato, Turing decidível, ele é um subconjunto próprio de Turing reconhecível, é a linguagem associada ao problema da parada. Ele está aqui. Não tem decisor para ele. Agora, o que caracteriza um conjunto estar aqui dentro dos Turing decidíveis? É esse teorema, que é o seguinte: uma linguagem é decidível se e somente se ela e seu complemento são Turing reconhecíveis. Bom, respira fundo aí. Vocês estão entendendo o enunciado? Sim. Complemento de uma linguagem, vocês sabem o que é, né? É tudo que não é aceito pela linguagem vai ser aceito pelo seu complemento e vice-versa. Tudo que é aceito pelo seu complemento vai ser recusado pela linguagem. Então, isso é o que é o complemento de uma linguagem, né? Agora, para você caracterizar as linguagens que são decidíveis, dado esse enunciado, uma possibilidade é, ok, pega uma linguagem, você quer saber se ela é decidível. Pega ela, define ela, você já tem a sua definição, define o complemento dessa linguagem. Se você consegue exibir máquinas de Turing reconhecedoras para ambas as linguagens, então você tem que a linguagem tomada inicialmente é decidível. Dada essa caracterização aqui, beleza. Ok? Agora, como mostra essa caracterização? São dois lados, é ida e volta. Então, a ida é o seguinte: se A é decidível, sendo A essa linguagem, então o seu complemento também é decidível. Isso está claro?
Sim. Porque é dado o fechamento do complemento que a gente viu para linguagens decidíveis. O que era sim passa a ser não, o que era não passa a ser sim, né, dos estados finais lá. Então, ok, você não tem nada para fazer, porque você sabe que as decidíveis são reconhecíveis também, né? Agora, a volta, o que a gente tem na volta é que se uma linguagem e o seu complemento é Turing reconhecível, então a linguagem é decidível. Isso você consegue fazer o seguinte, você tem que ambas são Turing reconhecíveis, então você constrói um decisor. Dado que uma linguagem e o seu complementar são Turing reconhecíveis, você tem reconhecedores. Você tem que, com essas duas linguagens, essas duas máquinas, obter justamente um decisor para a linguagem A tomada. Isso você consegue fazer usando duas fitas, que é como? Ó, se A e A complementar são Turing reconhecíveis, então vamos construir um decisor para A, simulando as máquinas de Turing que tanto vão simular A quanto A complementar, simulando as MTs que reconhecem A e A barra, M1 e M2. Então, M1 reconhece A, M2 reconhece A complementar. Você simula ambas as máquinas. Você sabe que pode ser que em uma máquina M1, cuja entrada pertença a A complementar, mas não pertença a A, ela não vai parar. Porque a M1 reconhece somente A e não seu complementar. Mas não tem problema, ela não parar aqui, você sabe que ela vai parar em M2, porque ela pertence ao complementar. Então você tem a certeza que ela vai parar. E você simula isso com duas fitas. Isso, simulação de máquinas de Turing com múltiplas fitas para uma única fita depois, a gente viu também como fazer isso. Ok? Entenderam isso? Então, se M1 aceitar a entrada, então M aceita. Ou seja, M é a máquina de Turing com duas fitas. Se M2 aceitar a palavra, então M rejeita. Porque você está montando o decisor para A. E A possui como reconhecedor M1. Ok? Beleza? Então, se você aceitou ela em M1, é porque ela pertence a A. Então, a máquina de Turing com duas fitas M, que vai ser a decisora, M vai ser um decisor. M vai aceitar, porque M1 aceitou. Agora, se é uma palavra que M1 está lá na dúvida, não tem problema, porque M2 vai dar a certeza. Ele vai parar em M2. Ou ele vai parar em M1, caso ele aceite em algum momento. Mas M2, ele vai aceitar se ele pertence ao A complementar, porque é justamente o reconhecedor de A complementar é o M2. Com isso, você vai ter que parar o M2 aceitando, então a máquina M, que vai ser o decisor de A, vai rejeitar. Entenderam? Resta mostrar que M decide A, não tem muito o que falar, né? Porque toda a cadeia W está em A ou está em A complementar. Então, uma vez que M sempre para em M1, ou ele para em M1 ou M2, então M sempre para. Ou seja, M é um decisor. Certo? Ok? Quanto a esse teorema, gente? Ok. Uma consequência direta disso é que o complemento das linguagens que possui todas as máquinas de Turing, ele não é Turing reconhecível. Ou seja, justamente você ter que, tendo as linguagens Turing reconhecíveis que estão aqui dentro, as linguagens que estão aqui fora não são Turing reconhecíveis. Isso é o que está sendo dito aqui nesse enunciado, nesse corolário. E é simples provar isso, porque é justamente uma consequência do teorema. Porque M
AMT, né, a linguagem de todas as máquinas de Turing, ele é uma linguagem Turing reconhecível. Se o complemento também fosse Turing reconhecível, então essa linguagem seria Turing decidível. Mas você sabe que existem linguagens que não são Turing decidíveis. O problema da parada é um exemplo deles. Então, está aí a contradição. Você tem, então, que o conjunto do complemento das linguagens que possui máquina de Turing que a reconheça, o complemento disso, ele não é Turing reconhecível. Se fosse Turing reconhecível, implicaria desse conjunto Turing reconhecível ser Turing indecidível pelo teorema que a gente acabou de provar. Ok? Mas, isso é finito. Acabou. E aí, gente? Acabei. Processando. Até Felipe viu falando aqui. Tu não cai na prova, não, né? Oi? Tu não cai na prova, não, né? Não, Felipe ali, ó. Felipe ali. Ele que dá sorte, rapaz. Nada, agora eu vou tirar dúvidas deles aí. Se isso cai na prova? Se isso cai na prova, então, aí vamos voltar ao que eu comentei no início, né? O que eu quero que vocês entendam? Eu não vou pedir, demonstre tal coisa, explicitamente. O que eu vou falar, eu não posso dizer o que eu vou falar, mas eu quero que vocês mostrem que entenderam essas ideias. Opa, o computador vai desligar. Pronto. Então, o que eu quero de vocês é que tudo que eu esteja falando, vocês estejam entendendo. Eu não vou falar, mostre que o problema tal é indecidível. Assim como o problema da parada é indecidível, existem outros que são indecidíveis. Eu não vou pedir isso exatamente, mas com o meu pedido dos enunciados da prova, como consequência desse meu pedido, vocês têm que ter entendido pelo menos a ideia dessas demonstrações. Para que servem essas demonstrações? Entenderam? Não sei se eu fui claro, porque eu também não posso ficar entregando o jogo aqui. Mas é isso. Beleza. Fala, gente. Então, a gente tem meia hora ainda. Talvez eu possa ficar o tempo que vocês quiserem, na verdade. Minha próxima aula é só de noite. A graduação volta hoje, né? Mas eu posso ficar tirando dúvidas de vocês o tempo que for necessário aqui para tudo que a gente tenha visto até agora. Só recapitulando, na próxima aula eu vou falar sobre teoria da complexidade, que infelizmente eu só tenho uma aula, igual eu falei isso no texto, eu só tenho uma única aula, mas eu gostaria de ter bastante mais aulas para falar bem mais coisas do que eu vou falar na próxima aula. Que aí existem Turing reconhecíveis, existem Turing decidíveis. O que eu vou falar na próxima aula é sobre esse conjunto aqui somente. Só que o que vai aparecer não em relação a você saber como decidir, mas é você conseguir fazer isso do jeito mais rápido possível. É aí que entra a teoria de complexidade. É você conseguir determinar a complexidade, entendeu? O número de passos, isso é complexidade. É o número de passos para você conseguir resolver o seu problema. Basicamente é isso. E a gente vai conseguir separar em dois mundos, em dois subconjuntos, esse conjunto dos decidíveis. É isso que a gente vai ver, tá? Mas vamos lá. Comenta alguma coisa aí, gente. Fala alguma coisa aí. Luiz, eu tô super difícil. O que vocês têm a dizer? O assunto é bem complexo. Eu ainda tô travado em algumas coisas na lista 5. Aí, se tiver um tempinho, der pra gente dar uma discutida no gabarito, por favor. Tá. Mas todos os assuntos são bem mais complexos do que do primeiro bloco.
A lista 5 é sobre o quê? Foi a primeira lista sobre máquinas de Turing. Que tem os... Eu são as postei o questões gabarito? mais básicas. Eu postei o gabarito? Não, assim, Isso. o que eu tô imaginando que seja o gabarito, enfim, eu tô com dificuldade de chegar próximo dele. Não, pera aí, desculpa. Ah, tá, lista, né? Não é avião. Lista. Isso, lista sim. Luiz, você falou aí, mas eu lembrando aqui, eu não vi lá no Classroom o gabarito, não, Do quê? da lista 5. Ah, não postei? Pois é, eu não vi lá, não. Só se eu passei batido lá, mas eu não consegui visualizar, não. Alguém viu aí, gente? Ela mostrou que Eu acho que você botou, não, acho que você botou a mensagem que ia botar o gabarito, mas E eu vou não, até dar não botou, não. confere aqui. É porque às vezes ele bota na original, entendeu? Não no post. Ué, Deixa eu ver Lista aqui. 6. Ah, tem sim, ó. É que tá, você vai no item da lista mesmo. geralmente eu boto lá dentro da própria lista. Isso, foi no gabarito mesmo. Lista 5. Então, Luiz, se você puder dar uma olhadinha na... Eu tive dificuldade em entender a figura do exercício 2A. Assim, o seu desenho tá claro. Eu não entendi o porquê que você fez... por que você faz vários caminhos para chegar, por exemplo, do X para o Y? Por que você faz um com intermediários e outro que vai só passando B? Tá, deixa eu baixar aqui para Valeu. riscar, ele fica melhor. Mas é essa imagem aí mesmo. Tá. Vocês estão vendo, né? Então, eu tô... porque eu tô na exploração, tem das apresentações. Então, só um comentário antes de eu falar sobre a questão específica, tá? Bom, pensa sempre naquela ideia que eu disse, de inicialmente você pensa algoritmicamente como você resolveria. Depois você vai vendo como são as composições para aquilo. Tá? Eu preciso ir no banheiro um minutinho, tá? Beleza. Tá? Por exemplo, aqui eu fiz assim, ó. Essa 3, eu exibi exatamente o passo a passo. Eu exibi um algoritmo pela tese de Turing, é possível, eu não preciso exibir necessariamente a máquina de Turing. É claro, né? Porque eu estou também aqui assumindo que, dado o algoritmo, é possível obter uma máquina de Turing. Tá? Então, já fui direto ao ponto aqui, não construí exatamente a máquina, mas disse qual é o passo a passo. Entendi. Então, da mesma forma, foi o pensamento para essa. Já volto já. Qual é a questão específica mesmo? É para A, B, essa aqui, né? Isso. Mas vai lá, tranquilo. Tranquilo. Tá, obrigado. rapidinho. O Elcio também, coitado. Eu tô até com pena, porque eu já metralhei ele de pergunta, mas eu sei que, cara, ele também deve saber, sabe? Coitado. Ele acabou de entrar. Não sei. E ele já tá, tipo assim... e ele já perguntou de pro prazo, dia 21, não sei o que. Aslan, o microfone tá aberto. Valeu.
Tá, então é o que eu quero, a NBNCN. Isso. Tá, então qual é a ideia, Pedro? Bom, vamos fazer um exemplo. Você tentou fazer isso? Cara, tentei, mas eu acho que eu apaguei. Mas eu achei legal. Foi mal, pode falar. A ideia é simular, tá? Então, o que é o seguinte, tenta fazer um exemplo, quando tiver alguma máquina assim, algum gabarito que você esteja vendo, principalmente desses que eu fiz, tenta simular e ver se de fato ele está fazendo isso aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo? Qual é a ideia, pelo menos que eu me lembre? Eu vou marcar um A, depois esse A, ele tem que casar com esse B, que tem que, de alguma forma, casar com esse C. Esse A tem que casar com esse B, que tem que casar com esse C de alguma forma. É basicamente por essa busca que a gente quer. Tá? Então, o que está sendo feito aqui? Bom, começa parado, então você olha já a primeira posição. Você não manda o cabeçote ir para o final da fita ou fazer qualquer coisa. Não. Está começando parado. Então, lembra que o primeiro passo. Eu poderia botar aqui, vai uma casa para a direita, para já pegar o primeiro A. Eu não estou colocando isso, porque eu já estou assumindo aqui que o primeiro passo é o cabeçote não sobre o triângulo, mas já está sobre o A. Ok? Então, pensando que você está com o cabeçote aqui, estou vendo A. Se eu estou vendo A, o que eu faço? Marco esse A. Deixa eu apagar para não ficar... Estou vendo A, o que eu faço? Marco ele. Ok? Eu estou usando X, Y e Z justamente para ter esse papel de eu saber se é X, então o que eu marquei foi um A. Se é Y, então o que eu marquei foi um B. Se é C, então o que eu marquei foi um C. Tá? Então, você vai para a direita enquanto você estiver lendo A. Depois que você escreve. Isso aqui significa, enquanto você está vendo A, vai para a direita. Você só quis marcar um único elemento A. Ok, Pedro? Então, aí já começou a primeira dúvida, porque na minha cabeça eu tinha que você no final tem que ter a contagem do número de A's, ou no final das contas não é necessário. Não precisa ter a contagem de A's. O que você quer é que a quantidade de A's seja igual à quantidade de B's, que seja igual à quantidade de C's. Você não quer saber qual é o valor desse Nzinho, desse tamanho. Você quer que eles tenham igual tamanho. Tá. Beleza. Beleza? Beleza, até aqui foi. Aí, o passo, isso aqui, tudo bem, eu entendi, mas é isso, essa sequência, eu não entendi por que você dividiu em 2. Isso, aqui eu dividi em 2 por quê? Porque, ó, repara que daqui você não vem para cá, né? Daqui você só volta. Certo. Mas o ponto é, aqui você pode ou vir para cá ou vir para cá. No seu primeiro passo, tem como você enxergar Y aqui? Não tem. Então, você vai ficar andando enquanto você estiver vendo A. Se você não está vendo A, por exemplo, aqui, significa que, num primeiro passo, você está vendo o B. Agora, pensa num passo mais adiante. Aqui tem, ó, X, A. Aqui está mandando escrever Y, né? Então, Y, B. Esquece o que serve aqui, mas basicamente é a mesma coisa, não vai ter muita diferença do que está sendo feito aqui, do que está sendo feito aqui. Mas esse C vai aqui trocar, ó, se eu estou vendo C, vai fazer alterar por Z. Concorda que eu vou ter chegado aqui? Vai estar assim, Pedro?
Pô, desculpa, cara, eu me perdi nesse... Só voltando um passo, desculpa, mas, Ah, por desculpa, exemplo, vamos voltar. porque você tem, quando você tá ali no... Fica ciclando ali no A, desculpa se não é esse o termo, mas você... Essa alçazinha de B direto para WY é para o caso de você não ter nenhum A? É no caso de você não estar vendo A, isso. Mas Quer dizer, na você verdade, está um, vendo né? a B. Teve exatamente um A, porque foi aquele que primeiro ali... Nesse exemplo, você daqui necessariamente veio para cá, porque não teve certo, então manda obrigatoriamente você ir. Então você, tô vendo A, o que eu faço? Vou para a direita. Escrevi X. Andei para cá, então obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, o cabeçote vir para a direita. Tô vendo A. Ó, o cabeçote está vendo A. O que vai fazer? Vai para a direita. Uma casa para a direita, então vem para cá. Tô vendo o que agora? Tô vendo A? Não, não tô vendo A. Tô vendo Y? Não tô vendo Y. Tô vendo B, então vem para cá. Na máquina, não no cabeçote. Essa seta não indica o cabeçote exatamente, indica o que o cabeçote, ou o caminhar do cabeçote. O que indica é o que o cabeçote está vendo. O cabeçote está vendo B nesse momento. O cabeçote está vendo B nesse momento, então vem para cá, não mexe com o cabeçote, mas você escreve Y. Então aqui no próximo passo vai estar X, A, Y, B, C, C. Ok? Tá, então, mas para eu estar vendo o Y nesse caso, é porque eu já passei tudo, já varri até lá embaixo e voltei. É isso? Isso. Ah, tá, beleza, Para ter beleza. visto Y, é porque pensa mais para frente. Ó, o que vai fazer aqui agora? Exatamente o que aqui está fazendo. O que no primeiro passo, estou vendo B, né? Ó, escrevi Y. O que eu faço agora? Ver o que está sendo feito aqui, que manda ir para a direita enquanto está vendo B. Estou vendo B, vou para a direita, cheguei aqui em C. Cheguei em C, escrevo Z. Então, você vai ter X, A, Y, B, Z, C. O que ele vai mandar fazer depois? Volta até você encontrar X. Ok? Beleza. Volto até encontrar X. Encontrei X. Vou uma para a direita. Se o que eu vi foi A, então retorna e continua fazendo esse paranoia todo aqui. E aqui sim vai mandar, você vai vir para cá, né? Porque, ó, vim para cá e escrevo X. Então, vai ter X, X, Y, B, Z, C. Parei, porque eu não estou vendo mais A, né? Aqui, nesse momento, não estou vendo A. Não estou vendo B, ó, mas estou vendo Y. Então, se eu estou vendo Y, eu vou ficar ciclando nos Y que já foram marcados em passos anteriores. Entendeu, Pedro? Sim, sim. Porque esse A, ele tem que casar com esse B. Assim como esse A, que virou X, casou com esse B que virou Y. Certo. E você vai continuar o procedimento. Tá claro? Sim, sim, tá claro. Então, na prática, é como se você tivesse feito o caminho para que o N fosse 1, e aí depois você meio que, agora se o N fosse 2, eu tenho que dar essa voltona aí. Tudo bem. Isso aí. Não, beleza. Beleza, cara. Acho que agora ficou claro. Acho que daqui eu consigo andar. Muito obrigado. No mais, é só para analisar uma coisa que eu comentei com vocês na aula. Na verdade, no gabarito, eu botei MT incompleta. Incompleta porque eu só tô aqui, ó. Só tem um S, não tem um N aparecendo aqui. Mas você concorda que, pô, se você chegou aqui, não tem nem A, nem Y, nem B, você já pode recusar? Se é um símbolo em branco, você tem que recusar já em alguns passos?
Sim, no final é sair botando um monte de... Tudo que não chegou em S, né, teoricamente vai ser N, né? Aham. O que Beleza. nessa máquina, do jeito que está, vai ficar parada, ela não vai andar. Na máquina, ela vai ficar parada. Mas aí tem que ter saída, né? Porque ela sempre para. Agora, não parou em S, parou aqui, então você tem que mandar ir para o N. Tem a ver com sua pergunta da outra aula lá, lembra? Sim, sim. Tá legal? Mas, primeiro, então, gente, pensa assim, ó, em fazer essas marcações, isso vai ajudar depois até para entender a construção. Tá legal? Não, legal. Beleza, Luiz. Muito obrigado aí pela explicação, pela paciência. Repara que daqui fez vir para cá, vai ser num passo de que você tenha já marcado todos os X, todos os A's, todos os B's, todos os C's, então vai mandar ir para lá, mas repara que posso ter também condição de sair indo para N aqui, dependendo das circunstâncias, né? De estar um lado maior do que o outro e tudo mais e tal. Enfim, mas a grosso modo é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Beleza. Teve algum lugar aí das internets que eu li que um macete era de se pensar como se fosse um autômato com 2 pilhas. Você acha que isso é uma boa? Ou isso vai confundir mais do que ajudar? Com 2 pilhas? Acho que isso tem um pouco a ver com o que tem no CIPSE, né? Com a questão do CIPSE, que lá ele faz pelo diagrama de estados, você vê que tem bastante relação com isso de pilha mesmo. Só que é o seguinte, o poder que a pilha tem é limitado. Assim como você estuda em estrutura de dados, você poder ter auxiliar da pilha, ele é limitado. Se você adiciona 2 pilhas, também você ainda tem uma limitação associada. Então, sinceramente, não sei te responder se é exatamente equivalente. Por isso que eu prefiro que você pense algoritmicamente utilizando esses marcadores aí para você saber para onde você tem que ir, para onde tem que voltar e o que tem que fazer. Certo. Tá? Você pode tentar utilizar a construção que você tem lá no CIPSE, que é um pouco diferente dessa. Eu acho isso aqui mais direta, mais algorítmica. Porque aqui está mandando o que tem que fazer exatamente. Vai para lá, vem para cá e, sei lá, para mim mostra clareza, mas se for mais fácil para você entender por esse outro lado, se não tomarmos muito tempo para o seu entendimento, então acho que vale a pena. Acho que não é problemático, tá? Mas eu procuraria fazer assim, primeiro ter essa ideia, igual está aqui nessa questão 3, primeiro tá o passo a passo. Vai para lá, ó, considere o alfabeto da fita, os símbolos, não sei o que lá, tá. Vá até o primeiro símbolo marcado, inicialmente esse será o primeiro elemento da fita. Se não houver, então substitua todos os símbolos marcados. Você está vendo que tem algo imperativo, né? Tá mandando fazer. Ó, faz isso, vai para lá, marca tal coisa, volta, depois troca por aquilo. Se era tal coisa, faz tal coisa. Se não era, faz tal coisa. Esse se, essas condições, tá tudo sendo passado aqui, ó. Se o que você está vendo no seu cabeçote é Y, então faz isso. Se o que você está vendo no cabeçote é B, então faz isso e continua o seu processo de acordo para onde você foi levado. Então, você vê como esse passo a passo algorítmico aqui, ele é muito análogo, similar ao que está aqui. E é claro que os problemas são diferentes, né? Mas aqui a linguagem que quer reconhecer é diferente dessa, que quer decidir, né? Mas é dessa mesma ideia, tá? Então, pensa assim que é o mais fácil, você pensar algoritmo. Depois você pensa em montar os bloquinhos, né, as maquinazinhas básicas que vai ajudar para construir isso, tá? Tá ótimo. Aproveitando, nessa 3, eu fiz um diagrama, mas eu não tenho certeza. Posso subir depois no Classroom para você dar uma olhadinha? Claro. Por favor? A explicação, todos os passos que você descreveu, ficou claro para mim, depois que eu li umas 50 vezes e fiquei fazendo os exemplos, mas aí na hora de desenhar também deu umas travadas aqui. Eu vou mandar então. Manda quando você puder dar uma olhadinha. Muito obrigado. Beleza. Manda assim que ajuda sim. Bom, gente, beleza.
Acho que foi E a- boa sua dúvida porque deu para retornar esse assunto, né? Sim, Depois- e a outra dúvida que eu tive foi na 4, mas de repente, certificando a 4 é muito parecida com a 3, então, certificando a 3, eu acho que eu consigo andar também na 4. O resto foi mais tranquilo. Tá. Parece ser. Ó, você fez? Oi? Você Desculpa. fez a máquina? Da 4, Da não. Não. Porque Tá. eu fiquei na dúvida da 3, eu falei, pô, vou fazer errado em duas questões aqui. Uhum. Mas o resto foi mais tranquilo nessa lista. Tá bom. Beleza. Manda lá que eu dou uma olhada. Obrigado. Bom, gente, assim, meio que essa aula de hoje fechou essa parte de máquina de Turing em relação que tem essas linguagens. O conteúdo de teoria da computação, é claro que não é só esse, porque se estende também a complexidade, né, e tudo mais, mas sim essa parte de computabilidade, ela meio que se encerra aqui. O que vocês têm a falar sobre isso, assim? O que vocês acham? É chato? Vocês acham que as aulas poderiam ser mais simples, assim? Poderiam ser simplificadas? O que vocês... Eu acho que é muito conteúdo complexo, né? Pro curso inteiro, mas não sei se também tem como fugir disso, né? Isso que eu ia falar. Eu não sei se você teria como falar um pouco diferente disso aí, né? O conteúdo é isso. Agora, se tem uma maneira diferente de falar isso, para mim, como é novidade tudo, eu não consigo te ajudar muito, não. Como eu te falei na outra aula, você achou até que tá puxando seu saco. Você explica legal, você fala pausadamente, fala devagar, para poder a gente entender, mas mesmo assim, às vezes, dá um nó. A gente tem que olhar um pouco mais de cima, depois que passa tudo, e a gente olha 2, 3 vezes, aí a gente consegue ter uma visão ampla do que você está falando. Se tivesse alguma matéria pré-requisito para poder já vir com uns conceitos já na mente, de tudo isso que você está falando, acho que ficaria mais fácil, mas acho que difícil ter isso na pós. Ou dividir o conteúdo da matéria, né? Acho que é muito Oi? conteúdo complexo. Talvez dividir, né? Dividir o conteúdo em 2 matérias, sei lá. Acho que é muita coisa mesmo. Isso aí eu acho extenso também. Ele é bem... Para quem já viu na graduação... E é uma aula robusta. Vocês viram essa parte toda que eu estou dando agora também? Ou... Não, para mim é tudo novidade, como eu falei. Para mim é tudo novo. Mas já viu na graduação? Seria LF, né? Linguagens formais, mas era mais enxuto. Não e não tinha essas parte de demonstrações todas, né? Não, era bem mais enxuto e não tinha essa parte de complexidade também. Né? Uhum. Eu e Jailton, a gente não viu, que a gente não veio da área. Eu estou seguindo o mesmo modo, quer dizer, claro que eu acho que estou complementando um pouco mais, mas é o mesmo modo que eu vi, mesmo a ementa, inclusive. Eu também não tinha feito, né? Quando eu fui fazer, já estava lá na frente, já no doutorado, mestrado, sei lá. Mas, enfim, espero que tenha sido da melhor forma possível, assim, para que vocês entendam bem. Porque realmente o conteúdo, ele é extenso, né? E faz parte disso tudo, é o que está na ementa, né, do curso. Então, particularmente, eu acho tudo lindo, né? Eu adoro isso também, né? Mas, enfim. Eu acho que tá... Desculpa. Pode falar. Não, até pesquisando outros materiais para tentar complementar o estudo, você acaba caindo em material da USP, tem o do Rio Grande do Sul e tal também. É parecido, assim, tipo, o volume, para mim, foi bem puxado, mas, cara, não tinha muito como fugir, não. Assim, me inscrevi na matéria, não tem jeito. Mas acho que isso aí tá até alinhado com outras universidades boas também do Brasil, cara. Então, parabéns aí pela matéria, mas aí... Valeu. A dificuldade é do outro lado da tela. Com você, né? Exatamente. O problema é esse aí, o problema somos nós. Eu acho que para mim e para o Rodrigo, que a gente também não é da área, a gente está fazendo essa disciplina de NP Completude, né? Então, para a gente foi muito bom ver essa parte de máquina de Turing, porque a gente usa isso tudo como argumento, né, nas nossas demonstrações, mas a gente não tinha profundidade do que seria
as máquinas Uhum. agora fechou, né? Quando a gente fala. Na verdade, o que eu vou falar na aula que vem é o que vai mais se aplicar a vocês em NP Completude. Sim. Esse argumento de P, NP e tudo mais, isso tudo eu vou falar na próxima aula, tá? Eu vou passar como prova que vocês mostrem que P é diferente de NP. A gente ganhou o Nobel. Pegando tudo que vocês têm que ganhar aí. Bom, beleza, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais, podem perguntar. Se não, eu encerro a aula e quinta-feira a gente continua. Beleza, pergunta tranquilo. Beleza, tranquilo também. Postem suas dúvidas lá e tal. Muito obrigado, Luiz. Falou, Ô, Pedro, tem uma sugestão aí para final de aula, não? Pedro que é bom isso aí. O Pedro é bom para o lance do YouTube, para pegar e dar um up aí. Ele tá bom isso aí. Na próxima aula, assistam Quinta-feira Programa do Milênio. tem React. Para vocês serem milionários. Quinta-feira vai ter alunos reagem ao problema da NP Completude, ao vivo. A galera vai entender porra de que é isso. Tem que botar um negócio que chame a atenção mesmo. Você sempre pensou errado. Você sempre fez errado. Mas, vou falar uma coisa. Eu vi que Jailton se inscreveu ontem no meu canal. Pois então tem que dar um ponto para todo mundo. Brincadeira, hein? Brincadeira. Puxa a orelha. Brincadeira. Você vê a pessoa? Eu falo desde o início do curso. Se inscreva no meu canal. Ele viu que apertou agora, ele foi resolver se inscrever logo. Foi mal, velho. Foi mal. Depois que eu assisti as aulas, depois eu falei, caramba, não estava escrito. Olha, você que tinha feito isso já. Agora vale a pena. Professor puxa a orelha ao vivo. Beleza. Foi mal. Eu não sabia. Eu pensei que já tinha feito isso no início lá, mas foi mal. O Vaveiro se inscreveu, se desinscreveu, né? Não estava gostando. Vou me desinscrever desse canal. Agora voltou. Eu sou. Tá chegando a prova. Pouquíssimos lugares eu faço inscrição, cara. Eu me inscrevi nos seminários da UF, no seu, e foi só um canal lá que eu sou coleciono moedas, essas coisas, sou numismata, e aí eu me inscrevi em um canal só que faz isso. São pouquíssimos canais que eu me inscrevo. Pô, que honra, hein? Tô podendo. de um bostinha, mas tudo bem. Ô, Luiz, eu não sei, cara, se vale a pena para você, mas, por exemplo, igual essa aula aí que você dá para a gente 2 horas, se você conseguisse, por exemplo, eu vou falar sobre um conteúdo específico, aí travou e parou a gravação e começa uma outra, para soltar vários, eu acho que você começa a ter mais acesso. E quando a gente já pega, por exemplo, sobre qualquer, desde lá do autônomo, se você pegar alguns conteúdos assim e ao invés de colocar 2 horas, que 2 horas para a gente que está sendo seu aluno é uma coisa, agora para o cara que está buscando alguma coisa na internet, o cara vai olhar 2 horas e ele fala assim, não vou assistir não. Isso aí mesmo. A gente faz muito isso, que eu sei que quando eu vou buscar alguma coisa, algum conteúdo, a gente pega e tenta fazer isso. E eu comecei ano passado lá na faculdade também montar algumas aulinhas, até montei um canalzinho também para os alunos. Aí o que acontece? Os alunos pediam, Rodrigo, bota a aula de 15 minutos, 20 minutos só. Porque aí você consegue ter mais o aluno de fora que estiver procurando conteúdo análogo, aí ele vai assistir mais vezes. Uhum. Caramba, Rodrigo, excelente feedback pro Luiz. É realmente isso mesmo, Luiz. Se você conseguir fazer aulas curtas, ou então só toques curtos, assim, de 10 minutos, cara, eu garanto a você que você vai ter muito mais visibilidade. A aula continua sendo de 2 horas, só que ao invés de ser um vídeo só, vai ter que ser uns 4 ou 5 vídeos. Mas é complicado quebrar assim, né? A não ser que eu faça um vídeo com essa proposta de ser rápido, e ser bem pontual, aí tudo bem. Agora, eu pegar essa aula, quebrar ela em vários pedaços, eu acho bem complicado, porque... TikTok aí, ó. Olha o Arnaldo aí, ó. TikTok. Tem uns vídeos que põe na descrição qual é o minuto, tipo, no minuto 5, aí você clica no minuto 5, ele já vai direto, entendeu? Minuto 5, falo de autônomo, minuto 20, vocês já viram isso na pesquisa do Google? Ele até, se você põe algum assunto específico, ele bota exatamente o minuto do vídeo que tá. Sim. Talvez com isso de minutagem, né, seja mais fácil. Eu já vi vídeos mesmo, que igual o Pedro falou, que tu ali na barrinha lá embaixo fica lá marcado as marcações, aí eu adianto o assunto.
Isso é algo mais viável. Mas Ninguém sempre faz isso, mas deve ser mais viável para fazer. Mas beleza, gente. Quem sabe um dia eu consigo... É porque eu tenho que gravar de novo, né? Porque o que eu pensei fazer quando me falaram isso é em gravar algum assunto específico e que seja mais rápido. E aí eu sozinho gravando, né? Não sei exatamente com a turma, porque aí vai um pouco mais rápido. Igual eu fiz com a matéria da graduação. Sendo que lá eu tentei ser rápido e os vídeos demoravam 1 hora. Depois só que eu consegui reduzir para meia hora. Foi o mínimo que eu consegui fazer de tempo. Esse ano nem consegui fazer nada, cara. O ano passado eu cheguei assim de maio até junho, eu cheguei fazendo vídeo, mas tudo assim de 15 minutos, 12. Aí depois eu parei porque eu fiquei enrolado. Eu falo muito, né? Eu falo, eu abro parênteses, eu fico falando. Pô, ontem, por exemplo, eu dei 18 aulas ontem, cara. Caramba. Bati meu recorde ontem. Ontem eu bati meu recorde. Porra. Bom, beleza, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Valeu. Valeu, um abraço. Um abraço. Então, tá, gente. Valeu.